Bom, gente, nós vamos agora fazer a correção das atividades a respeito do mercantilismo, temática que nós estudamos na aula passada através de uma videoaula, e nós vamos iniciar aí pelo mercantilismo, já está no livro 2, volume 2, nas páginas 11 e 12, pedi para que vocês realizassem essas atividades. Então, iniciando aí pelos exercícios, o exercício número 1. Conceitue o mercantilismo. O mercantilismo ele pode ser definido como um conjunto de medidas adotadas pelos estados modernos para se fortalecer e promover a sua riqueza. Então, olha só, nós vimos já a matéria da formação dos estados modernos. Então, os estados modernos, para se fortalecer economicamente, eles criaram esse termo, essa ideia do mercantilismo. Mercantilismo vem de mercado, ou seja, olha só, então, foram medidas que foram tomadas, Nós temos as características aí do mercantilismo: balança comercial favorável, incentivo às grandes navegações e a principal delas, o acúmulo de riqueza, ouro, prata, Então, olha só, eles tomaram essas atitudes para se fortalecer e, claro, promover a sua riqueza, ok? Riqueza, o acúmulo de capitais, então, de moedas era importante nesse período. Corrigida número 1, nós vamos para a número 2. Relacione o mercantilismo com o absolutismo. Então, poderes absolutistas, que eram comuns na Europa. Então, qual a relação desses poderes absolutistas com o mercantilismo? Então, olha só, os reis absolutistas, eles passaram a utilizar práticas mercantilistas e a intervir na economia, ou seja, tomar atitudes ali, práticas dentro da economia. Então, eles decretavam impostos, estabeleciam preços e salários, criavam empresas e monopólios para quê? Para o desenvolvimento de seus países. Belezinha? Questão número 3. Explique o conceito de pacto colonial. Eu vou explicar isso para vocês nunca mais esquecerem. Vocês vão entender de forma perfeita. Então, olha só. É importante, nós conhecermos as palavras, entendermos. Pacto é um acordo. Ok? Nesse caso aqui, na verdade, esse pacto vinha de cima, era quase que uma obrigação. Por quê? Vou explicar por quê. Então, explico o que é o pacto colonial dentro do contexto mercantilista. O pacto colonial foi a relação mantida entre a metrópole. Hoje, quando a gente fala metrópole, gente, nós falamos das grandes cidades, grandes centros urbanos, as capitais do país. Vamos citar, por exemplo, no nosso caso, Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, olha só. Metrópole, naquela época, tinha um conceito, nessa época do mercantilismo, tinha um conceito diferente. Metrópole eram os países que estavam localizados no continente europeu. Então, pacto colonial, relação mantida entre a metrópole e colônia, colônias espalhadas aí, pelos vários continentes, continente americano, continente africano, e olha só, então, um pacto entre a metrópole e a colônia, na qual a colônia exportava matérias-primas para a metrópole e importava manufaturas. A colônia era proibido o comércio com outras metrópoles. Então é o seguinte, ainda que alguém vendesse um produto mais barato nas colônias, elas eram obrigadas a comprar da metrópole. Vou citar um exemplo. Pacto colonial entre Brasil e Portugal. Brasil, à época então colônia de Portugal. Os portugueses diziam, os colonos brasileiros só podem comprar da gente, de Portugal. Certo? Ah, mas e se tivesse um país que vendesse produtos mais baratos? Não teria valor. Eles só poderiam comprar, portanto, de Portugal. Isso é uma configuração aí, um grande exemplo do pacto colonial. Tá? Então, olha só. Então, eles eram proibidos, de comercializar com outras metrópoles, ou o desenvolvimento de manufaturas. Na prática, embora essa importação tenha valido, tenha surtido efeito, muitas vezes a colônia recorreu ao contrabando, ou seja, algo ilegal, vendiam para outros países as matérias-primas, negociavam como também compravam. No Brasil foi muito comum o contrabando nesse período. E a ilegalidade para atender os seus próprios interesses, burlando a norma estabelecida pela metrópole. Claro que quem fosse pego seria penalizado por isso, porque estava burlando a lei. Ok? Bom, como o colonialismo contribuiu para o fortalecimento das economias metropolitanas? Então, como que
o colonialismo, né, colonizar países da Europa, metrópoles, colonizar outros povos, como que isso contribuiu para o fortalecimento das economias, então, metropolitanas, das metrópoles? Os colonizadores, eles poderiam explorar as matérias-primas das colônias, como, por exemplo, madeira, algodão, açúcar, ouro e prata, por preços muito baixos, e vendiam para os colonos esses produtos manufaturados, que eram mais valorizados. Então, olha só, a metrópole vinha aqui, pegava então o algodão, né, nas Américas, estou citando um exemplo, açúcar, ouro, prata, e vendiam isso num valor muito mais caro, tá? Com isso, a balança comercial das metrópoles seria o quê? Positiva, ok? E o acúmulo de metais preciosos seria garantido pelos monarcas absolutistas. Lembrar que a balança comercial favorável, acúmulo de capitais, são, né, características do mercantilismo. Beleza? E aí, olha só, a questão número 5. Diferencia a prática mercantilista dos espanhóis das dos franceses. O que diferenciava, então, a prática do mercantilismo dos espanhóis para os franceses? A França, gente, ela priorizou as manufaturas de luxo, como perfume, tapetes e roupas, né? E a Espanha, a extração de metais preciosos de suas colônias. Então, olha só, diferença um para o outro. A França vai se preocupar, então, aí com coisas luxuosas e a Espanha vai se preocupar, então, né, com a ideia de acumular metais preciosos, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula nossa, nós vamos dar sequência, né, no próximo vídeo, sequencial a esse, nós vamos dar continuidade às correções das atividades. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando que estou sempre à disposição para qualquer dúvida que seja necessária. Um grande abraço para todo mundo.